Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo trago o passo a passo desse tapete que eu fiz com sobras de fios. Mas essa peça também pode ser trabalhada em tons de degradê ou em uma cor só, que também fica muito bonito. E essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 80 centímetros de comprimento por 64 centímetros de largura. E eu gastei o total de 390 gramas para trabalhar essa peça. Todos esses fios são número 6 e eu trabalhei com agulha de 3,5 milímetros. E como são várias cores e várias marcas, eu fiz da seguinte maneira: conforme eu for fazendo o vídeo e usando cada uma das cores, eu vou dizendo a marca e a cor que é. E no primeiro comentário também deixei anotado quais marcas são e as cores que são cada uma dessas aqui que eu usei no meu tapete. Uma outra coisa, eu trabalhei com fio número 6, mas se você quiser fazer ele um pouco maior, você pode trabalhar com fio 8, que também fica muito bom. Eu gostei bastante do resultado final dessa peça, espero que você goste também. E se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Bem, então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Bem, então vamos lá. Eu vou começar com esse barbante que é a cor chocolate da Fial, fio 6. E eu vou iniciar aqui trabalhando um cordãozinho de 5 correntes. Se você preferir, você pode iniciar com anel mágico, que dá certo também. Bom, então vamos lá. Aquela laçadinha inicial tradicional aqui na agulha. E busca aqui a linha e já sai a primeira corrente. Então, aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Volto na primeira, pego aqui a primeira laçadinha da primeira corrente e prendo aqui um baixíssimo. Então, aqui criei um anel pequenininho com essas 5 correntes. Dentro desse anel, nós vamos trabalhar o total de 10 pontos altos, sempre separados por uma corrente. E enquanto eu estiver trabalhando esses pontos altos, eu vou prendendo essa ponta embaixo dos pontos, que assim ela já começa aqui o arremate. Bom, então, para trabalhar o primeiro ponto alto, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E em seguida faço mais uma corrente, que é a corrente de separação. Agora laço e pegando aqui por dentro do anel, eu vou trabalhando os meus pontos altos, separando todos eles com uma corrente. Faz um ponto alto, faz uma corrente. Vamos assim até fazer os 10 pontos altos. Bem, então, aqui está contando desde as 3 correntes, como primeiro ponto alto eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Depois do 10º ponto, também fiz uma corrente. Agora, venho na terceira corrente que fiz para iniciar, passo a agulha pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. Depois que prendeu aqui o baixíssimo, pega essa pontinha que prendeu aqui embaixo dos pontos e puxa para que feche bem aqui o miolinho do nosso trabalho. Bem, então aqui nós encerramos a nossa primeira volta. Agora, vamos iniciar a segunda volta. Eu vou vir com a agulha aqui para dentro desse intervalo de uma corrente, vou buscar a linha e vou fazer aqui um baixíssimo. Em seguida, vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Em seguida, faço 2 correntes. Laço e volto aqui no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no único intervalo aqui da base. Agora, na sequência, eu vou construindo uma corrente e 2 pontos altos no próximo intervalo.
Fez os 2 pontos altos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e faz mais 2 pontos altos. E vamos assim até fazer aqui 4 grupos de 2 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Bem, então aqui está. Depois aqui do meu leque, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Agora faço mais uma corrente e no espaço que eu tenho aqui logo à frente, que está bem na direção do leque do lado de cá, eu vou fazer outro leque. Então, eu trabalho aqui 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui fiz um leque bem na direção do leque do lado de cá. E restam aqui de base para mim 1, 2, 3, 4 intervalos. Nesses 4 intervalos, eu vou fazer 4 grupos de 2 pontos altos separados sempre por uma corrente. Depois de trabalhar aqui os 4 grupos de 2 pontos altos desse lado, eu faço mais uma corrente e venho prender aqui um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para começar essa volta. Bem, então aqui nós encerramos a nossa segunda volta. Agora vamos iniciar a terceira. Começo caminhando com 2 baixíssimos, um sobre o ponto alto e um pegando aqui nas correntes do leque. E aqui eu vou trabalhar um leque sobre esse leque de base, leque igualzinho. Então, para iniciar, eu faço sempre 3 correntes aqui nesse caso, para equivaler ao meu primeiro ponto alto. Volto aqui, faço mais um ponto alto, faço 2 correntes e faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, estamos trabalhando aqui leque sobre leque. E agora, nós vamos caminhar até encontrar aqui o leque que eu tenho do lado de cá, com 5 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, que serão trabalhados sempre nesses intervalos que eu tenho aqui de base. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de uma corrente. Então, depois do leque, faço 2 correntes, venho no próximo intervalo e 2 pontos altos. E vamos então com esse padrão até fazer os 5 grupos de 2 pontos altos. Bem, então aqui está, olha, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Depois do 5º grupo, faço mais 2 correntes e agora eu venho aqui nas correntes do leque que eu tenho na base e aqui trabalho outro leque igualzinho, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui está leque sobre leque. Do lado de cá, então a mesma coisa. Então, sempre assim. Tudo que nós fizermos aqui de um lado, nós vamos repetir igualzinho do lado de cá. Bom, então, vamos fazendo as 2 correntes e os 2 pontos altos em cada intervalo. E vamos trabalhar, então, 5 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes do lado de cá. Então, vou fazer aqui o restante dessa volta e venho. Aqui está, trabalhei os 5 grupos. Agora, eu venho na terceira corrente e prendo aqui com um ponto baixíssimo. E aqui, olha, nesse trabalho, eu vou fazer 3 voltas de cada cor. Então, aqui trabalhei 3 voltas com esse marrom e agora eu vou cortar a linha para trocar aqui a cor do barbante. Então, quando eu for fazer a troca, eu vou caminhar aqui com 2 pontos baixíssimos, um nesse ponto alto e um pegando aqui pelo meio dessa corrente que eu tenho aqui logo à frente. Então, eu passo a agulha pelo meio da corrente e faço aqui um baixíssimo. Depois desse baixíssimo, eu laço aqui mais uma vez, estendo essa laçadinha
e corto aqui o meu barbante. Bem, agora eu vou usar esse laranja aqui, que é da Têxtil Piratininga. Todos eles são fio 6 e eu vou então começar amarrando aqui meu fio no leque que eu tenho do lado oposto aqui de onde eu cortei. Cortei aqui, agora vou amarrar do lado de cá. Então, para amarrar, vamos dobrar aqui a pontinha da linha, ficar com essa laçadinha aqui. Deixa bem ajustadinha assim, pega aqui pelas correntes do leque, busca aqui essa laçadinha segurando os dois fios. Agora laça pegando os dois fios que vem lá do cone e o da ponta e passa aqui pelo meio dessa laçadinha. Agora eu solto aqui a pontinha, deixo para continuar arrematando depois e subo aqui mais duas correntes que equivalem aqui o primeiro ponto alto dessa volta. E aqui eu vou trabalhar um leque sobre esse leque aqui de base. Então, são sempre 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos nesses leques das pontas aqui que nós temos. Bem, então, aqui está o meu leque sobre o leque de base. E aqui, nós vamos trabalhar na quarta volta o total de 6 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar aqui o próximo leque. Então, é só ir fazendo aqui 2 correntes. E depois das 2 correntes, então, venho no intervalo e faço aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fez os 3 pontos altos, 2 correntes, próximo mais 3 pontos altos. E vamos assim até fazer aqui 6 grupos de 3 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora eu faço 2 correntes e venho trabalhar aqui um leque sobre esse leque aqui de base. E o leque sempre igual. São 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E sempre que nós estivermos trabalhando os leques e tivermos pontas aqui embaixo, nós vamos prendendo essas pontas embaixo desses pontos do leque. Aqui do lado de cá eu fiz a mesma coisa, prendi a ponta que eu tinha embaixo dos pontos. E agora, então, é só trabalhar mais 6 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes do lado de cá. É só ir fazendo 2 correntes, 3 pontos altos. Eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei 6 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, fecho a volta na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar. Passo a agulha sempre pelo meio da terceira corrente, prendo um baixíssimo. E caminho aqui sempre com 2 baixíssimos até o intervalo de correntes que eu tenho aqui nesse leque. E aqui, olha, esse tapete, conforme você for trabalhando ele, você vai estendendo. Então, uma orientação, nunca estenda ele puxando aqui muito pelos leques que nós estamos fazendo nessas duas pontas. Sempre estenda ele no sentido da largura aqui do seu tapete. Então, sempre passa a mão assim, nem precisa passar, forçar muito, né, o barbante, porque ele é um tapete que se assenta fácil. Então, só dá uma passadinha com a mão assim por cima, no sentido da largura aqui do tapete e não do comprimento, que ele vai ficando certinho. Bom, então, completamos aqui a quarta volta, agora vamos trabalhar a quinta volta. Eu vou fazer um leque sobre o leque de base. Então, para começar, nós sempre subimos 3 correntes e vamos trabalhar aqui mais um ponto alto, mais 2 correntes e mais 2 pontos altos. E depois que faz o leque aqui, na quinta volta, vamos trabalhar 7 grupos com 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, nesses intervalos que temos de base, e depois do 7º grupo, vamos encontrar o leque do lado de cá. Então, é só ir fazendo 2 correntes, 3 pontos altos, até completar aqui 7 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou fazer os meus 7 e venho.
Aqui está, trabalhei os 7 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu faço aqui 2 correntes depois desse 7º grupo e trabalho um leque sobre o leque de base. Então, olha, aqui nessa peça, os leques serão sempre iguais, tá? 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Bom, então, depois que faz aqui o leque, não tem segredo, só fazer 2 correntes e vir para o próximo intervalo e trabalhar mais 7 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes do lado de cá. Depois, fecha a volta com baixíssimo na terceira corrente. Eu vou completar a volta com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta 5 com o padrão que orientei, fechei com baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 2 baixíssimos até as correntes do leque e trabalhei um leque sobre o leque de base. Então, aqui, olha, os leques são sempre iguais, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Bem, e aqui, vamos trabalhar agora a volta de número 6. Na volta 6, nós vamos fazer o total de 8 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar o leque da outra ponta. Então, não tem segredo, é só ir fazendo 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo. 1, 2 e 3. 2 correntes e segue até fazer os 8 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos. Depois do 8º grupo, fiz 2 correntes e agora eu vou trabalhar um leque sobre esse leque de base. Aqui está, trabalhei o leque e agora então é só completar aqui o restante da volta com mais 8 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes desse lado de cá. Vamos sempre fazendo as 2 correntes e os 3 pontos altos. Eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Bem, então aqui está, trabalhei o restante aqui da minha volta. E como eu já fiz 3 voltas aqui nessa cor, agora eu vou trocar a cor do barbante. Se você quiser, você pode fazer menos trocas de cor. Então, você pode trabalhar mais do que 3 voltas com cada cor. Aí fica a seu critério. E para trocar as cores, então, sempre igual eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Bom, então, depois de trabalhar essas últimas 2 correntes, eu fecho a volta com um baixíssimo na terceira corrente. E vou caminhar aqui com um baixíssimo no próximo ponto alto. E mais um baixíssimo pegando pelo meio da corrente que eu tenho aqui logo à frente. Vou laçar mais uma vez, estender a laçada e cortar aqui a minha linha. E agora eu vou trabalhar com esse barbante aqui, que é a cor cenoura, também da Têxtil Piratininga. E também em fio 6, né? Todos eles são fio 6. E eu sempre vou amarrar a linha, quando eu trocar aqui a cor do barbante, no leque que está do lado oposto de onde eu tenho a ponta. Então, a ponta está aqui, eu venho no leque do lado de cá, e aqui, então, prendo o meu barbante. Pegando sempre pelas 2 correntes que eu tenho aqui no leque. E sempre a primeira laçada eu faço pegando aqui as 2 linhas, a da ponta, né, e a do cone. Agora, eu solto a ponta e faço mais 2 correntes para trabalhar aqui o primeiro ponto alto. E agora, faço um leque aqui sobre esse leque de base. Bem, então, aqui está o meu leque. E aqui estamos iniciando a volta de número 7, e na volta 7 nós vamos trabalhar aqui o total de 9 grupos de 3 pontos altos, usando esses 9 intervalos que temos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, encontro aqui o próximo leque. E separando esses grupos, 2 correntes. Então, faço 2 correntes, venho trabalhar 3 pontos altos no intervalo. 1, 2 e 3. Agora, 2 correntes e 3 pontos altos, e vamos assim até encontrar o próximo leque. Eu vou fazer aqui os meus e venho.
Aqui está, trabalhei os 9 grupos de 3 pontos altos e encontrei aqui o leque da outra ponta. Então, depois do grupo 9, eu faço 2 correntes e venho trabalhar um leque sobre o leque de base. Bem, e depois de trabalhar aqui esse leque sobre o leque de base, então, é só completar a volta com mais 9 grupos de 3 pontos altos separados sempre por 2 correntes do lado de cá. Eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, completei todo o restante da volta 7 com o padrão que orientei, fechei com o baixíssimo na terceira corrente, caminhei com os 2 baixíssimos e trabalhei um leque sobre o leque de base, iniciando aqui a volta de número 8. E na volta 8, nós vamos aumentar aqui alguns intervalos de correntes, porque senão vai começar aqui a repuxar o nosso trabalho. Bom, então vamos lá. Depois de eu ter feito aqui o meu leque, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, venho no próximo intervalo e aqui faço só 2 pontos altos. Depois eu faço 2 correntes e agora eu vou fazer o aumento de um intervalo aqui nesse próximo intervalo de base. Então, aqui eu vou trabalhar um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Aqui está, fiz o aumento de um intervalo. Na sequência, eu faço 2 correntes e venho no próximo intervalo e faço outro leque com os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Trabalhei 2 leques aqui na sequência. Agora faço 2 correntes, venho no próximo intervalo e faço apenas 2 pontos altos. Depois mais 2 correntes e venho no próximo intervalo e aqui trabalho outro leque. Fez aqui esse leque, faz 2 correntes, vem no próximo e faz mais um leque. Bem, então, aqui de novo, eu fiz 2 leques na sequência. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes e no próximo intervalo faço apenas 2 pontos altos. Depois, 2 correntes. Venho para o próximo intervalo que faço um leque. Depois do leque, 2 correntes, venho no próximo e mais um leque. Então, de novo, aqui 2 leques na sequência. Agora, 2 correntes, venho nesse próximo intervalo e faço 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos, faço 2 correntes e vou encontrar aqui o leque da ponta. Bom, então, aqui eu fiz o total de 6 leques nessa lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E separei esses 6 leques com 1, 2, 3, 4 grupos de apenas 2 pontos altos. E fiquei com o total de 1, 2, 3. Eu vou contar aqui esses intervalos, porque depois na próxima volta vou usar para trabalhar grupos de pontos altos. Então, totalizo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 intervalos de 2 correntes aqui nessa lateral. E agora faço aqui leque sobre leque. E depois do leque, então, eu vou começar a repetir o mesmo padrão que acabei de mostrar para vocês do lado de cá. Então, vai ser 2 pontos altos no primeiro intervalo e 2 leques na sequência. 2 pontos altos no próximo intervalo, mais 2 leques na sequência. 2 pontos altos no próximo intervalo e mais 2 leques nessa sequência. E, para finalizar aqui, um grupo de 2 pontos altos, separando sempre com 2 correntes. Bem, então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar.
Aqui está, completei todo o restante da volta 8, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 2 baixíssimos, iniciei a volta 9 fazendo um leque sobre o leque de base. E como nós já contamos anteriormente, nós temos 17 intervalos aqui de base. Então, nesses 17 intervalos, nós vamos fazer 17 grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Então, aqui é só fazer 2 correntes, vir no primeiro intervalo e fazer 2 pontos altos. E vamos seguindo com as 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo. 2 correntes, chego aqui nas 2 correntes do leque, então aqui também faço 2 pontos altos. E separo aqui com 2 correntes e sigo, então, com esse padrão, até fazer aqui 17 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer os meus e venho. Aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Em seguida, eu trabalhei um leque sobre o leque de base. E agora, para completar a volta, então, faço mais 17 grupos de 2 pontos altos e encontro aqui o início da minha volta. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 9. Vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei o restante da volta 9, seguindo o padrão que orientei, fechei com o baixíssimo, caminhei com 2 baixíssimos e em seguida lacei mais uma vez e cortei aqui o meu fio. Em seguida, eu vim do lado de cá, no leque do outro lado, e agora vou trabalhar usando esse laranja que é da Fial, fio número 6 também. E aqui, então, prendi a linha da mesma maneira que eu já mostrei nas outras trocas. E em seguida, trabalhei meu leque com 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos sobre o leque de base. E aqui, estamos iniciando a volta de número 10. E na volta 10, vamos fazer 18 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, usando esses 18 intervalos que temos aqui de base. E depois, vamos encontrar aqui o leque. Encontrando o leque, vamos fazer leque sobre leque e depois mais 18 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes do lado de cá. Bom, então, é só ir fazendo 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo. 1 e 2. 2 correntes, 2 pontos altos. Vamos assim até completar os 18 grupos, depois trabalhamos leque sobre leque e do lado de lá mais 18 grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta 10. Eu vou completar a minha e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 10, seguindo o padrão que orientei, fiz 18 grupos de 2 pontos altos desse lado aqui também. Fechei com baixíssimo, caminhei com 2 baixíssimos e iniciei a minha volta de número 11 fazendo um leque sobre o leque de base. E o padrão da volta 11, ele vai mudar um pouquinho, então vou fazer aqui 4 marcas com vocês na peça. Então, olha, desse intervalo que eu tenho aqui logo depois do leque, eu vou contar 1, 2, 3, 4 intervalos e no quarto intervalo vou fazer uma marquinha. E venho fazer essa marquinha voltando aqui antes do leque da mesma maneira. Então, voltando aqui atrás, eu conto 1, 2, 3, 4 intervalos e no quarto intervalo faço uma marquinha. Faço a mesma coisa do lado de cá. Então, aqui está o meu leque. Conto 1, 2, 3, 4 intervalos e marco. Venho do lado de cá e também conto 1, 2, 3, 4 intervalos e no quarto intervalo faço uma marquinha. Vão restar aqui de base entre essas 2 marcas que nós fizemos, o total de 11 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bem, então, vamos lá. Aqui, nesses primeiros 4 intervalos que eu tenho até chegar na minha marca, eu vou trabalhar 4 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, faço 2 correntes, venho no intervalo e faço 1 e 2 pontos altos. Fez os 2, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E vamos assim até encontrar a marca.
Então, aqui está, trabalhei 2 pontos altos em cada intervalo até trabalhar aqui o quarto grupo de 2 pontos altos que está no local marcado. Agora, vamos começar a trabalhar grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes até esse intervalo aqui, que está logo antes do ponto marcado. Então, serão 11 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. 2 correntes, vem no intervalo e faz 1, 2 e 3 pontos altos. E vamos seguir assim até fazer aqui os 11 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer os meus e venho para a gente continuar. Bem, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de 3 pontos altos, logo à frente tenho o ponto marcado. Então, daqui até no leque, nós vamos fazer mais 4 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Então, aqui, 1 e 2, 2 correntes, 2 pontos altos. Depois de trabalhar aqui esses 4 grupos de 2 pontos altos, encontro o leque. Então, aqui faço 2 correntes e trabalho leque sobre leque. E depois desse leque, então, vamos repetir tudo que fizemos desse lado aqui agora do lado de cá. Então, serão 4 grupos de 2 pontos altos, 11 grupos de 3 pontos altos e, para finalizar, mais 4 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, vou completar o restante da volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 11, seguindo o padrão que orientei. Fechei com o baixíssimo na terceira corrente, caminhei com os 2 baixíssimos e iniciei a volta 12 fazendo um leque sobre o leque de base. E aqui, para trabalhar a volta 12, também vou fazer as marcas de forma idêntica que eu fiz na base. Então, indo para frente aqui do leque, eu conto 1, 2, 3, 4 intervalos e marco. Voltando aqui para trás do leque, conto 1, 2, 3, 4 intervalos e marco. Faço a mesma coisa do lado de cá. Então, depois aqui do leque, 1, 2, 3, 4 e marco. Para cá, 1, 2, 3, 4 e marco. Vão restar aqui de base, entre essas 2 marcas aqui na lateral, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos até eu encontrar o próximo local marcado. Bem, e a distribuição dos pontos será feita igual fizemos na base. Nós vamos trabalhar aqui 2 correntes e 2 pontos altos, 1 e 2, até encontrar o ponto marcado. E vamos fazer aqui 4 grupos de 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 4 grupos de 2 pontos altos, eu venho com 2 correntes para o intervalo que eu tenho logo à frente do local onde estava marcado. E a partir daqui começo a trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. E vamos separando esses grupos com 2 correntes. E vamos fazer aqui o total de 12 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer os meus 12 e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui mais 4 grupos de 2 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. Depois, trabalho leque sobre leque e repito a mesma coisa do lado de cá. 4 grupos de 2, 12 grupos de 3 e para encerrar, mais 4 grupos de 2 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 12. Eu vou completar aqui a minha, seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 12, seguindo o padrão que orientei. Fechei com um baixíssimo, caminhei com 2 baixíssimos e em seguida aqui cortei o meu barbante.
E agora nós vamos trabalhar a volta de número 13. E vamos fazer as marquinhas da mesma maneira que fizemos na volta anterior. Então, aqui, venho para o intervalo que tenho logo antes aqui do leque e conto 1, 2, 3, 4 intervalos, faço a marca. Venho do lado de cá, logo depois do leque e conto 1, 2, 3, 4 intervalos e faço a marca. Do lado de cá, eu vou fazer as marquinhas do mesmo jeito. Então, aqui o meu leque, venho para o intervalo à frente, conto 1, 2, 3 e 4, no quarto faço aqui a minha marca. Do lado de cá também, 1, 2, 3, 4 intervalos e faço aqui a marca. Aqui, entre uma marca e outra, nesse espaço, eu tenho o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 intervalos. Bem, e agora eu vou iniciar a minha volta de número 13, usando esse barbante verde bandeira. Esse aqui é o Amazônia da Têxtil São João. E eu comecei aqui já minha volta prendendo o barbante, como já mostrei nas trocas anteriores, e em seguida trabalhei aqui um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos sobre o leque de base. E agora nós vamos fazer aqui 2 correntes e trabalhar 2 pontos altos nesse próximo intervalo. 1 e 2. E vamos seguir, então, separando com 2 correntes e fazendo 2 pontos altos até trabalhar 4 grupos de 2 pontos altos. Bem, então, aqui estão os meus 4 grupos de 2 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, venho para o intervalo logo à frente aqui do local marcado e a partir daqui eu começo a fazer 1, 2 e 3 pontos altos separados por 2 correntes. E vamos então até construir aqui 13 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupos de 3 pontos altos. Restam aqui de base 1, 2, 3, 4 grupos até eu encontrar o leque. Então, a partir daqui, eu faço 2 correntes e trabalho apenas 1 e 2 pontos altos. 2 correntes e vou assim até fazer aqui 4 grupos de 2 pontos altos. Assim que eu completar aqui os 4 grupos, eu encontro aqui o leque, aqui eu faço leque sobre leque e depois repito do lado de cá o mesmo padrão que fiz desse lado aqui. Então, serão 4 de 2 pontos altos, depois 13 de 3 pontos altos e para encerrar, mais 4 de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, eu vou completar o restante da volta, seguindo essa orientação. E venho para a gente continuar. Trabalhei o restante da volta 13 com o padrão que orientei, fechei com o baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 2 baixíssimos e trabalhei um leque sobre o leque de base, dando início aqui à minha volta de número 14. E aqui na volta 14, nós vamos fazer as marcas da mesma maneira que fizemos na volta de baixo. Então, aqui o meu leque, voltando atrás, eu conto 1, 2, 3, 4 intervalos e faço uma marca. Para frente aqui do leque, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 intervalos, faço outra marca. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui o meu leque, para cá conto 1, 2, 3, 4 intervalos e marco. Para cá, 1, 2, 3, 4 e marco também. E vão ficar aqui entre essas 2 marcas, contando aqui sempre, né, do intervalo logo à frente da marca. Então, eu vou ficar aqui com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 intervalos de 2 correntes. Bem, e a maneira de trabalhar, então, segue a mesma. Aqui nesses primeiros 4 intervalos, nós vamos fazendo 2 correntes e 1
e 2 pontos altos no intervalo, 2 correntes, 2 pontos altos, até fazer aqui 4 grupos de 2 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei os 4 grupos de 2 pontos altos. A partir daqui, então, eu faço 2 correntes, venho para o intervalo à frente do ponto marcado e a partir daqui faço 1, 2 e 3 pontos altos. E vamos seguir separando com 2 correntes e fazendo 3 pontos altos até trabalhar aqui 14 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos de 3 pontos altos. E logo à frente tenho o espaço marcado. Então, a partir daqui são 2 correntes e 1 e 2 pontos altos. 2 correntes, 2 pontos altos, vamos fazer aqui 4 grupos de 2 pontos altos. Completando aqui o 4º grupo de 2 pontos altos, fazemos leque sobre leque e depois repetimos do lado de cá o mesmo que eu acabei de orientar aqui. 4 grupos de 2 pontos altos, 14 grupos de 3 pontos altos e no final mais 4 grupos de 2 pontos altos. Bom, então é só isso para trabalhar a volta 14. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei o restante da volta 14 com o padrão que orientei, fechei com o baixíssimo, caminhei com os 2 baixíssimos e iniciei a volta 15 fazendo leque sobre leque. E aqui, na volta 15, vamos fazer marquinhas também, só que vamos diminuir aqui a quantidade de intervalos. Então, logo depois aqui do leque, eu vou contar apenas 1, 2, 3 intervalos e vou fazer a marca. E do lado de cá a mesma coisa, 1, 2, 3 intervalos e faço a marca. Do outro lado da peça, idêntico. Então, aqui o meu leque, conto 1, 2, 3, no terceiro a marca, e do lado de cá, 1, 2, 3 e no terceiro a marca. E entre uma marca e a outra, aqui na lateral, nós vamos ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 intervalos de 2 correntes. E o processo aqui será o mesmo, a única diferença é que nós vamos fazer um grupinho a menos de 2 pontos altos. Então, aqui faço 2 correntes e no primeiro intervalo trabalho 1 e 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos até fazer os 3 grupos. Aqui está. Trabalhei os 3 grupos de 2 pontos altos. Agora eu faço aqui 2 correntes. E a partir do próximo intervalo, logo depois da marca, começo a fazer 1, 2 e 3 pontos altos, separando sempre com 2 correntes. Assim que completarmos aqui os 17 grupos de 3 pontos altos, vamos trabalhar mais 3 grupos de 2 pontos, depois fazer um leque sobre leque e repetir do lado de cá a mesma coisa. 3 de 2, 17 de 3 e para encerrar mais 3 grupos de 2 pontos altos aqui no finalzinho da volta. Bom, então como é muito simples, eu não vou mostrar mais essa volta, eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da volta 15, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com o baixíssimo, caminhei com 2 baixíssimos e em seguida eu cortei aqui a minha linha. E agora nós vamos trabalhar a volta de 16 e na volta 16 também vamos fazer as marcas da mesma maneira que já estamos fazendo nas voltas anteriores. Bem, e aqui eu também vou separar apenas 3 intervalos. Então, aqui o meu leque, separo 1, 2, 3 intervalos e faço a marca. Do lado de cá, a mesma coisa. 1, 2, 3 intervalos e faço aqui a minha marca. Venho aqui do lado de cá e faço aqui a mesma coisa. Então, aqui está o meu leque.
conto vindo para cá, 1, 2, 3 e faço a marca. Do lado de cá, 1, 2, 3 e faço aqui a marca. Bem, e depois de fazer as marcas, eu prendi aqui o barbante, da mesma forma que já orientei nas outras trocas de linha, e trabalhei um leque sobre o leque de base. E esse fio que eu estou usando aqui agora é o Apollo, não lembro exatamente o nome dessa cor, mas é um marrom mais claro. Bom, então, o padrão para trabalharmos a volta 16 seguirá o mesmo da volta anterior. Nos 3 primeiros intervalos, nós vamos fazer apenas 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Vem no intervalo e faz 1 e 2 pontos altos. E vamos assim até completar aqui os 3 grupos. Bem, depois de trabalhar esses 3 grupos de 2 pontos altos, eu faço 2 correntes. E agora, eu venho para o intervalo à frente, e a partir dele faço 1, 2, 3 pontos altos. E vamos seguir com esse padrão de fazer 3 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, e aqui, nessa lateral da volta 16, nós vamos trabalhar o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos de 3 pontos altos. E depois aqui no final vamos fazer mais 3 grupos de 2 pontos altos. Depois leque sobre leque e repetir o mesmo padrão do lado de cá. 3 grupos de 2, depois 18 grupos com 3 pontos altos. E para encerrar a volta, mais 3 grupos de 2 pontos altos aqui no finalzinho. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 16. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei o restante da volta 16 com o padrão que orientei, fechei com baixíssimo, caminhei com 2 baixíssimos e iniciei a volta 17 trabalhando um leque sobre o leque de base. Bem, e o padrão da volta 17 vai mudar um pouco, porque nós vamos fazer aumentos de intervalos de correntes. Então, vou fazer 4 marcas aqui também com vocês. Então, para iniciar as marcas, eu venho para esse intervalo que eu tenho logo depois aqui do leque e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. No intervalo 8, faço uma marca. Em seguida, eu venho para o intervalo que eu tenho logo à frente aqui do local onde marquei, então o da frente. E a partir dele, conto 9 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Venho para o intervalo à frente e faço uma marca. Então, desde esse intervalo que tem logo depois da primeira marca, até aqui tenho 9 intervalos. E marquei o intervalo que tenho à frente. Então, desse aqui marcado até chegar aqui no leque, eu tenho mais 8 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E do lado de cá, vamos fazer as marcas da mesma maneira. Então, nesse intervalo, logo depois do leque, vou contar 8 intervalos e vou marcar. Depois, conto aqui, a partir do intervalo à frente, 9 intervalos e separo aqui esses 9. Venho para o intervalo à frente, faço aqui uma marca. E a partir desse ponto marcado, então, tenho aqui mais 8 intervalos até encontrar aqui o início da minha volta. Bom, então é isso. Então, aqui no início da volta 17, eu vou fazer o total de 8 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar aqui o local marcado. Então, vamos lá. É só ir trabalhando 2 correntes, 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes, 2 pontos altos até fazer 8 grupos de 2 pontos altos. Vou fazer os meus 8 e venho.
Bem, olha, aqui está. Primeiro grupo de 2 pontos altos. A partir dele fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 2 pontos altos. Agora, nesses próximos 9 intervalos que nós temos aqui, nós vamos alternar leques e 2 pontos altos. Então, no próximo aqui eu vou fazer um leque, no outro 2 pontos altos. Leque, 2 pontos altos. Leque, 2 pontos altos. Leque, 2 pontos altos e leque. Então, é só ir fazendo aqui. 2 correntes, vem nesse próximo intervalo e faz um leque. E o leque será com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Fez o leque, faz 2 correntes, no próximo faz 2 pontos altos apenas. Fez esses 2 correntes. No próximo, um leque. Fez o leque, 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo, outro leque. Duas correntes, no próximo, 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo, outro leque. Duas correntes, no próximo, 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo, outro leque. E depois desse leque, tem aqui o local marcado. Bem, então, vamos conferir aqui. Eu trabalhei aqui o total de 1, 2, 3, 4, 5 leques. E esses 5 leques foram separados por 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos. Bem, e a partir daqui, começo a fazer 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo. 1 e 2, 2 correntes, 2 pontos altos e vou assim até encontrar o leque da ponta. Vou totalizar mais 8 grupos de 2 pontos altos aqui. E depois, então, é só fazer o leque sobre o leque de base e repetir o mesmo que eu acabei de orientar desse lado de cá, do outro lado aqui. Bom, então é isso. Para trabalhar essa volta, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 17 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 2 baixíssimos e em seguida trabalhei um leque sobre o leque de base. Eu fiz 2 marquinhas, na verdade poderia ter feito uma só, porque aqui eu já trabalhei o leque sobre o leque de base. Venho aqui do outro lado da minha peça e faço uma marquinha no leque que eu tenho nessa ponta aqui. E trabalhando com o padrão que eu orientei na volta 17, nós fizemos o total de 31 intervalos de 2 correntes em cada lado aqui. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conto aqui os intervalos dos leques também. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 intervalos de 2 correntes e encontro aqui o leque dessa ponta. Bem, por que eu fiz a marquinha? Porque nós vamos trabalhar toda a lateral fazendo apenas grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Às vezes a gente vem fazendo os 2 pontos altos e chega aqui no leque, passa batido só com 2 pontos altos aqui e depois dá problema na próxima volta. Bem, então, vamos lá dar continuidade. Aqui, então, é só ir fazendo 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo.
1 e 2. Fez os dois, duas correntes, mais 2 pontos altos. E vamos trabalhando assim em todos os intervalos que nós temos de base, que são 31 intervalos. Então, nós vamos fazer 31 grupos de 2 pontos altos. Depois do grupo 31, nós vamos trabalhar um leque sobre o leque de base lá na outra ponta. E em seguida, vamos trabalhar mais 31 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes na próxima lateral. E vamos encontrar o início da nossa volta. Bem, então é só isso para trabalhar a volta 18. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a volta de número 18 com o padrão que orientei, fiz 31 grupos de 2 pontos altos desse lado, 31 grupos de 2 pontos altos do lado de cá e leque sobre leque. Assim que encontrei aqui o início, eu fechei com um baixíssimo e lacei mais uma vez e cortei o meu barbante. Agora, nós vamos vir aqui do outro lado, na ponta aqui do outro leque, e aqui eu vou iniciar agora o acabamento aqui da peça. Bem, então, eu vou trabalhar com esse barbante. Aqui no vídeo não parece muito, muda para um amarelo, mas é a cor mostarda da Fial. Bem, então, para iniciar essa volta, eu vou laçar primeiramente a linha aqui na minha agulha, porque essa volta, ela será feita só com pontos baixos. Então, laça aqui a linha na agulha, e para começar, eu vou prender a minha linha nesse ponto alto. Então, aqui está o meu leque, tenho esses dois primeiros pontos altos aqui do leque, venho no segundo, e no segundo ponto alto aqui do leque, que fica logo antes das duas correntes, eu vou prender aqui o meu barbante. Então, puxo a linha aqui pra frente, fico com duas linhas na agulha, e aqui eu faço um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, agora eu vou trabalhar sobre as duas correntes do leque, e aqui sobre as correntes, eu vou fazer duas correntes também. Então, faço duas correntes. Então, depois de fazer as duas correntes, eu venho no próximo ponto alto e aqui eu faço um ponto baixo. E vou prendendo a ponta junto. Venho no ponto à frente, mais um ponto baixo. Bem, então, aqui eu estou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Será assim na volta toda. E nos intervalos de correntes, nós vamos fazer 2 pontos baixos, que é um ponto baixo para cada corrente. Vai ter uma pequena diferencinha aqui, que eu já vou orientar você. Então, olha, quando você estiver mais ou menos na metade aqui da lateral, em um dos intervalos, você vai fazer 3 pontos baixos. E do lado de lá, a mesma coisa, até marquei aqui, ó, na metade aqui do lado de cá. Fiz uma marquinha, então, nesse intervalo aqui, ao invés de 2 pontos baixos, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Então, vou fazer o aumento de um ponto baixo em cada lateral. Um aqui e um nesse outro lado aqui. Todo o restante é um ponto para cada ponto de base. Então, se eu tenho um ponto alto, faço um ponto baixo sobre ele. Se eu tenho duas correntes, faço 2 pontos baixos, que é um ponto baixo para cada corrente. E quando a gente chegar, então, na metade aqui da lateral, no ponto que está marcado, nós faremos 3 pontos baixos aqui nesse intervalo. Então, é só isso que muda. Tá, vim trabalhando com o padrão que orientei, encontrei aquele intervalo que eu tinha deixado marcado. Então, nesse intervalo aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e
3. Depois eu volto a trabalhar aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto e 2 pontos baixos em cada intervalo de correntes até encontrar o próximo leque. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei até encontrar aqui as correntes desse leque dessa ponta. E aqui eu tenho também uma pontinha de linha que eu cortei, né, na volta de base, então eu já estou prendendo embaixo aqui dos pontos baixos e agora eu vou fazer aqui 2 correntes que serão trabalhadas sobre as 2 correntes do leque de base. 1, 2. Fez essas 2 correntes, pula as 2 correntes do leque, vem para o próximo ponto alto e vem prendendo junto aqui a pontinha que você tem do marrom também. Então, prende a ponta junto com os pontos baixos, igual fizemos do lado de lá. E aqui desse lado, nós vamos trabalhar da mesma maneira que fizemos do lado de lá. São 2 pontos baixos em cada intervalo, um ponto baixo para cada ponto alto, e quando encontrarmos aquele ponto, aquele intervalo, né, que está marcado aqui na metade da volta, então, nós vamos fazer 3 pontos baixos, igual mostrei do lado de lá. Bom, então, é só isso. Para trabalhar aqui essa volta, eu vou completar a minha, seguindo essa orientação, e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta, seguindo o padrão que orientei. Fiz 3 pontos baixos naquele intervalo que estava marcado do lado de cá também. E depois de trabalhar aqui um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto aqui do leque, eu encontro o início da volta. Aqui, eu vou fechar com um baixíssimo, pegando pelo primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta. Bem, e agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo de 2 correntes que eu tenho aqui de base. Vocês se lembram que nós pegamos a ponta da linha e passamos aqui por debaixo das correntes, então ela tá aqui atrás solta, ó. Então, pega as 2 correntes e pega a ponta da linha que a gente prendeu embaixo dos pontos aqui também. Bom, depois eu faço aqui um baixíssimo e usando essas 2 correntes que eu trabalhei aqui, eu vou fazer um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, volto aqui nas 2 correntes e faço mais 2 pontos altos. E depois desses 3 pontos altos, faço 3 correntes, 1, 2, 3, e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Bem, e essa volta aqui que nós estamos começando é a volta de número 20. Bem, então, aqui está, trabalhei um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Esse leque foi trabalhado na direção de leque sobre leque aqui do tapete. Então, quando nós encontrarmos as 2 correntes que nós fizemos sobre o leque do lado de lá, nós vamos fazer outro leque igualzinho, acabei de mostrar esse aqui. Bom, fez aqui esse leque da ponta, agora nós vamos laçar. Vamos pular aqui 2 pontos baixos de base. Então, aqui, 1, 2. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Fez esse ponto alto, agora laça, pula 1, 2 e no terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque. Esse leque será feito com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos trabalhados aqui no mesmo ponto de base. Então, num único ponto baixo, eu trabalhei aqui esse leque. Então, os leques, essa volta inteirinha será feita com leques. Então, os leques que nós formos trabalhar aqui na lateral serão todos iguais a esse aqui. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Fez o leque?
direto aqui, laça, vem na base, pula 2, 1, 2, e no terceiro faz um ponto alto. Fez esse ponto alto, direto, laça, pula 1, 2, no terceiro faz outro leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto aqui de base. Bem, então esse aqui é o padrão, nós vamos repetindo isso aqui a volta toda. Fez o leque, laça, pula 1, 2, no terceiro um ponto alto. Fez o alto, laça, pula 1, 2, no terceiro um leque. Fez o leque, laça, pula 1, 2, no terceiro um alto. Fez o alto, pula 1, 2, no terceiro um leque. Bom, então, vamos seguir com esse padrão por toda a nossa volta. Aqui está, vim trabalhando toda a volta 20 com o padrão que orientei. Na ponta do lado de cá, eu fiz o leque com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Depois, pulei 2 pontos de base e comecei a trabalhar a lateral do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos do outro lado. E vim trabalhando e chegando aqui no finalzinho da minha volta, depois de eu trabalhar esse ponto alto aqui sozinho, restaram apenas esses últimos 2 pontos baixos aqui de base, que eu vou pular e vou fechar essa volta com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Então, aqui concluímos a volta de número 20, agora vamos trabalhar a volta 21. Começo caminhando com 3 baixíssimos, e aqui, olha, as próximas voltas todas serão iniciadas igual eu estou mostrando essa aqui. Depois de trabalhar os 3 baixíssimos, estou aqui nas correntes, e nessas correntes desse leque eu vou trabalhar outro leque idêntico, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, faço aqui 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, e completo aqui meu leque. Bem, então, as nossas duas pontas, essa e a do outro lado, na mesma direção, serão trabalhadas de maneira idêntica. 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Fez aqui o leque. Agora, nós vamos trabalhar uma corrente e vamos fazer um ponto alto em relevo sobre esse ponto alto que está sozinho aqui na base. Então, para trabalhar o relevo, entro com a agulha aqui pelo lado direito do ponto, passo por baixo e saio aqui do lado esquerdo, busco a linha, trago aqui para frente e trabalho o ponto alto. Então, aqui está meu ponto alto relevo. Fez o relevo, faz uma corrente. E agora, vem trabalhar um leque sobre esse leque de base. E na lateral aqui, os leques vão permanecer idênticos aos da base. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, usando sempre as correntes do leque de base. Completou o leque, sempre faz uma corrente e vem trabalhar um relevo sobre o ponto alto sozinho. Entra pelo direito, passa por baixo, sai pelo esquerdo, busca a linha e trabalha o ponto alto. Depois, sempre faz uma corrente e vem trabalhar outro leque. Fez o leque, uma corrente, fez a corrente, um relevo. Fez o relevo, uma corrente, fez a corrente, um leque. Bem, então esse aqui é o padrão que vamos seguir por toda a volta 21. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei todo o restante da volta 21, seguindo o padrão que orientei.
Depois de fazer aqui o meu último ponto alto com relevo, fiz uma corrente, fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 3 baixíssimos e iniciei a minha volta 22 fazendo um leque igualzinho ao leque de base. Subi aqui as 3 correntes, né, e completei o meu leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E agora, então, vamos trabalhar a volta 22 da seguinte maneira. Depois do leque aqui da ponta, então, né, as duas pontas são idênticas. Bem, então, depois daqui do leque da ponta, nós fazemos uma corrente e direto aqui, vamos vir trabalhar um ponto alto em relevo sobre o relevo de base. A mesma coisa, né? Entra aqui pelo direito, passa por baixo do ponto, sai aqui no lado esquerdo, busca a linha e trabalha aqui um ponto alto. Então, depois do ponto relevo, uma corrente. E agora, nós vamos trabalhar um leque sobre o leque de base. E os leques aqui na lateral dessa volta, eles vão ter 3 correntes aqui ao invés de 2. Nós vamos fazer 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Sempre usando aqui as correntes da base. Então, são 2 pontos altos, 1 e 2, em seguida, 1, 2, 3 correntes. Volta aqui e faz mais 2 pontos altos. Fez o leque, faz uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Fez o relevo, faz uma corrente e vem trabalhar outro leque. Com 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Fez o leque, uma corrente, um relevo. Uma corrente, outro leque. Fez o leque, uma corrente, um relevo no relevo da base. Uma corrente, mais um leque. Bom, então, esse aqui é o padrão que vamos seguir pela volta inteirinha. Então, vou construir aqui a minha e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta 22, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui meu último relevo, fiz uma corrente, fechei com um baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 3 baixíssimos e iniciei a minha volta 23, fazendo aqui 3 correntes e completando aqui um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, e a volta 23 será trabalhada então da seguinte maneira: depois do leque aqui da ponta e o leque da outra ponta, então também é sempre igual, né? Nós vamos fazer aqui uma corrente depois desse leque, vamos trabalhar um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, vamos fazer uma corrente. E agora, nessa volta, os leques aqui da lateral serão trabalhados com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, venho aqui nas correntes do leque da base e faço 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, todos os leques das laterais, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Completou o leque, uma corrente e um relevo sobre o relevo da base. Fez o relevo, faz uma corrente e vem trabalhar aqui outro leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fez o leque, uma corrente, um relevo, mais uma corrente, mais um leque. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 23. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho.
Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 23, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer o meu último relevo, fiz uma corrente, fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar a minha volta. Bem, e agora, nós vamos trabalhar a volta 24. Então, eu vou começar a volta 24, caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar nesse ponto alto aqui. Bem, então, caminhei com os 2 baixíssimos, estou sobre o terceiro ponto alto aqui do meu leque. Sobre esse leque aqui da ponta, nós vamos trabalhar o total de 11 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto, 9 pontos altos pegando nesse intervalo de 3 correntes, e mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Para iniciar aqui, subo 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Agora, eu venho no intervalo de correntes e aqui faço 9 pontos altos. Aqui está, trabalhei 9 pontos altos nas 3 correntes, agora eu laço e venho no próximo ponto alto, sobre ele faço mais um ponto alto. Então, totalizei aqui 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E depois que eu completar esses 11 pontos altos aqui da ponta, eu vou fazer uma corrente e vir trabalhar um ponto alto, um relevo sobre esse relevo de base. Então, aqui, olha, essa corrente, antes daqui do relevo, eu só vou trabalhar quando eu estiver fazendo esses 11 pontos altos que ficam na ponta. Logo depois que eu completo os 11 pontos, faço uma corrente, um relevo, e aqui quando eu for completar também, vou fazer um relevo sobre esse relevo, vou fazer uma corrente e vou fechar a volta com baixíssima. Então, entrando aqui na ponta e saindo da ponta, nós fazemos uma corrente. Dos dois lados a mesma coisa. Todo o restante não vai ter essa corrente aqui. Então, aqui na lateral, depois que eu completei aqui o relevo direto, eu vou laçar e vir trabalhar o total de 7 pontos altos. Então, só nas pontas serão 11 pontos altos. Todo o restante aqui da lateral será feito com 7 pontos altos sobre cada leque que nós temos de base. E aqui, fez o relevo direto, laça, vem no leque, vem aqui no terceiro ponto alto do leque, que tem aqui, né, logo antes da corrente, faz um ponto alto sobre ele. Em seguida, eu trabalho 5 pontos altos aqui nas correntes do leque. Fez os 5 pontos altos nas correntes, vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Fez o 7, sem corrente nenhuma, laça, vem no relevo e faz um relevo sobre ele. Fez o relevo direto, laça, vem no próximo leque, pula os 2 primeiros pontos altos e vem aqui no terceiro. E a partir daqui, então, trabalha 7 pontos altos. 1 no ponto alto, 5 no intervalo de correntes e mais um no próximo ponto alto. Aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laça, relevo sobre relevo. Bem, então, esse aqui é o padrão que a gente vai seguir por toda a nossa volta. Não esquece, quando chegar lá na outra ponta, de depois que você trabalhar o último relevo da lateral, fazer uma corrente para depois trabalhar os 11 pontos altos da ponta. E assim que completar os 11 pontos altos da ponta, faz também uma corrente para depois vir trabalhar o relevo.
E depois, todo o restante, então, é sem essa corrente. É relevo, 7 pontos altos, relevo, 7 pontos altos, relevo, 7 pontos altos. E vamos até completar aqui a nossa volta com esse padrão. Bem, então, eu vou fazer a volta 24 com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei o restante da volta 24, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta, lacei mais uma vez e cortei aqui o meu barbante. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos aqui, pelo lado do avesso. E agora, então, é só estender bem a peça, então, sempre começamos do meio para fora, e depois, nós pegamos aqui na última volta que fizemos no tapete e vamos estendendo para fora para que fique bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.